Olá, queridos. Nós vamos pensar um pouquinho hoje a respeito da fidelidade, fidelidade a Deus, nossa fidelidade a Deus. Em Mateus capítulo 25, nós encontramos um texto, uma parábola, onde um senhor dá talentos a homens distintos, quantidades distintas. E dois deles são aqueles que pegam aquela quantidade e faz com que aquilo prospere, aquilo se multiplique. E as palavras final do seu senhor foi: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Esse texto nos fala a respeito daquilo que Deus tem reservado para aqueles que compreendem a bondade do seu Senhor e são dedicados ao Senhor segundo a sua graça. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que a história bíblica ela está baseada no propósito de Deus para esse povo que ele chama de seu povo. Deus tem um propósito maior de que esse povo seja um povo que viva em fidelidade aos seus princípios. E em momento algum, na medida em que vamos caminhando no estudo da palavra de Deus, nós encontramos contradições envolvendo Deus e a sua vontade para os seus. O salmista diz no Salmo 145, verso 3, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Quando Deus, na sua graça, nos introduziu na sua comunhão, através da fé, através do seu próprio amor e determinação eterna, foi para que não somente pudéssemos experimentar da sua fidelidade, mas também para aprendermos o caminho da fidelidade com Ele, para que pudéssemos desta forma agir também com fidelidade. A vida cristã, ela é caracterizada pela disposição em ser fiel a Deus e aos seus propósitos. Isso é fundamental. Sendo assim, um dos maiores desafios da igreja sempre foi, e hoje, o tempo que vivemos, é de resgatar essa característica básica da fidelidade. A igreja, nesses últimos dias, tem sido marcado pelo descrédito causado pela ausência de zelo, da responsabilidade de ser encontrada vivendo de maneira completamente fiel à palavra do Senhor. E eu tenho pensado sobre quais são os motivos que Deus tem quando determinou que esses eventos dos últimos dias ocorressem. Uma resposta Deus tem nos dado quando olhamos a Escritura. Momentos de crise, de dificuldades, momentos de perseguição ou de grandes enfermidades como esse na história, sempre foram momentos que Deus usou para fazer da igreja uma igreja mais atuante, mais fiel, uma igreja que busca a santidade. E Deus, em muitas vezes na história, promove até mesmo avivamentos. Encontramos na Escritura relatos emocionantes de pessoas indicadas como referencial de fidelidade. E isso, certamente em momentos não tão fáceis assim. Paulo usa frequentemente a expressão o irmão amado e fiel. Ele vai falar a respeito disso quando ele se refere a Tíquico em Efésios, capítulo 6. A mesma expressão ele usa para Epáfras em Colossenses, capítulo 1, ou Onésimo em Colossenses, capítulo 4. O apóstolo Pedro também destaca Silvano e chama esse de o fiel irmão, na sua primeira carta, no capítulo 5. Em Apocalipse, Deus destaca o mártir Antipas como minha testemunha, meu fiel. Apocalipse, capítulo 2, verso 13. O próprio Senhor Jesus, quando falou sobre as últimas coisas, ele ensinou sobre
o caminho do servo fiel e prudente, o qual deverá e poderá, pela graça de Deus, desfrutar da bem-aventurança da comunhão eterna com o Senhor. Capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 46. Contudo, o próprio Deus diz que o servo mau, ele será castigado e eternamente sofrerá danos. O apóstolo Paulo disse que Deus, o que ele requer dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A expressão dispenseiro é aquele que cuida das coisas do seu Senhor, aquele que deve agir com fidelidade para com as coisas que não são suas, mas que o seu Senhor confiou a ele. Os cristãos têm esse compromisso para com Deus, para com a igreja e, por que não dizer, até mesmo para com o mundo. Isso porque é através da fidelidade que nós encontraremos vitória na nossa felicidade, na comunhão com Deus e no testemunho da salvação às nações. Em Hebreus capítulo 3, verso 5, nós lemos que Moisés era homem fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Nós encontramos isso em Números capítulo 12, verso 7. Amados, sem que haja fidelidade, jamais haverá confiança, esperança e alegria. Sabemos que Deus é o promotor de toda a obra da salvação na vida do homem. Contudo, nós sabemos também que Deus nos conferiu o privilégio, a bênção grandiosa de podermos ser agentes dele, instrumentos nas suas mãos para proclamar a salvação. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que Deus nos reconciliou para fazer de nós ministros da reconciliação. O apóstolo Paulo nos exorta para não receber em vão a graça de Deus, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério cristão, não seja censurado. 2 Coríntios capítulo 6. O que nós concluímos com tudo isso é que a fidelidade a Deus tem implicações com a nossa relação conosco mesmo, a nossa comunhão em relação com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. É um grande desafio que não podemos alcançar facilmente e sozinhos. Precisamos de auxílio contínuo. E é exatamente por isso que a Escritura nos diz que se somos infiéis, Deus, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O mesmo Deus que nos chamou e salvou promove a fidelidade em nós, seus filhos. Quando Paulo fala a respeito da sua vida, da sua experiência com Deus, daquilo que ele era, daquilo que Deus fez que ele se tornasse um instrumento nas mãos do Senhor, ele diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Amados, o que Deus deseja ao nos salvar é que sejamos para a glória do seu nome. Nós faremos e seremos para a glória do nome do Senhor, à medida em que aprendemos com Ele o caminho da verdade. E diante da verdade, o caminho da obediência e fidelidade. Esse é o tempo em que a Igreja do Senhor Jesus tem a oportunidade de ser encontrada fiel, como boa testemunha do Deus da salvação e esperança para um mundo perdido e sem esperança.
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos habilite para isso. Oremos. Ó bondoso Deus, obrigado pela fidelidade do Senhor, que cumpriu tudo aquilo que era necessário em Cristo Jesus para a nossa salvação. Obrigado porque o Senhor prometeu o Espírito e colocou-o sobre as nossas vidas. E através do Espírito somos habilitados a viver segundo o teu querer. Ó Deus, continue a tua obra em nós, a fim de que vivamos em fidelidade, como testemunhas a um mundo carente, perdido, sem salvação e sem esperança. Voltando os olhos deste mundo para Cristo, o verdadeiro Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.